Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho e em outros setores. Para entender melhor o desenvolvimento dessa tecnologia no ambiente de trabalho, nós vamos falar com uma especialista. Então não saia daí, o Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a Tatiana Ribeiro, mestra em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Comunicação Social com especializações em Ciência Política, Gestão e Estratégia e diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tabata. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E olha, a inteligência artificial está transformando diversos setores da sociedade, incluindo o mercado de trabalho. E tem o potencial de impactar profundamente o modo como nós trabalhamos. Uma pesquisa feita no ano passado nos Estados Unidos com pequenas empresas e freelancers identificou uma queda de 2% na demanda por esses trabalhadores e uma diminuição de mais de 5% na sua remuneração, desde o lançamento do ChatGPT. Mesmo que ainda parcial, a pesquisa traz algumas conclusões que não somente a inteligência artificial reduz a oferta de emprego, como também diminui o valor do trabalho mais qualificado. Afinal, a inteligência artificial, ela vai realmente tirar os empregos? E antes de mais nada, Tatiana, o que é inteligência artificial? Bom, acho que é importante a gente até começar fazendo esse contexto, né? A inteligência artificial nada é mais do que um sistema de máquinas que ele é capaz de cumprir tarefas, né? E aí, obviamente, a partir dos comandos que a gente, enquanto humano, pede, solicita e encaminha. Então, hoje, e aí, obviamente, acho que a inteligência artificial ficou muito conhecida muito a partir do lançamento do ChatGPT, né? E eu acho que é até legal trazer esse contexto. Quando a gente olha para o nível de uso dessa ferramenta, ele chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Se a gente olha para o Facebook, que eu acho que é uma referência importante, ele levou 4 anos e meio para atingir esse patamar de uso. Então, eu acho que é uma ferramenta que ela se popularizou a partir desse novo lançamento, mas ela está nas nossas vidas há muito tempo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os sistemas de aviação, eles usam inteligência artificial há mais de 40 anos, né? Então, um avião, quando ele está ali no ar, o copiloto e o piloto, eles estão, de alguma forma, utilizando uma série de elementos que usam inteligência artificial, tá? A inteligência artificial está presente também em chatbots, em que a gente faz uma série de solicitações ali, conversa com serviços, que estão presentes no nosso dia a dia, né? Aquilo também é inteligência artificial. Isso já faz muito tempo, né? Muito. Então, eu acho que é só para mostrar que isso faz parte da nossa vida e que ele está aqui já há bastante tempo. E quando a gente olha, por exemplo, acho que da qualificação e do mercado de trabalho, né? Obviamente que é um risco quando a gente está falando de funções que têm baixo valor agregado. Por quê? Funções que são muito repetitivas, realmente esse sistema de máquina, ele é capaz de fazer, né? Ele é capaz de substituir funções que vão agregar pouco para uma empresa e para a economia como um todo. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que olhar para a oportunidade que está se criando, né? Porque ele também vai gerar uma série de novas profissões que hoje nem existem. Então, a inteligência artificial ela também é capaz de gerar novas oportunidades de trabalho, que vão ser oportunidades muito mais qualificadas e que são capazes de gerar muito mais renda para a população como um todo. Mas, para que a gente possa seguir nesse caminho, a gente também tem uma série de desafios que a gente precisa superar, né? Enquanto país, enquanto nação. Porque, assim, quando a gente fala em inteligência artificial, sempre tem alguém que fala, eu tenho medo, porque ela vai fazer eu perder meu emprego. Muitas pessoas vão ficar desempregadas. Isso é um mito ou, na sua avaliação, as pessoas elas devem seguir essa tendência e buscar uma qualificação melhor para que ela não seja, então, substituída?
Eu acho que essa pessoa precisa aprender a usar a inteligência artificial para que ela seja um profissional ainda melhor com aquele uso como ferramenta, sabe? Eu acho que o que vai, de alguma forma, mudar no mercado de trabalho é que cada vez mais a gente precisa de pessoas que utilizem a ferramenta e que não sejam simplesmente substituídas pela ferramenta. Então, eu acho que sim, ela vai acabar com empregos, tá? Com uma parcela de empregos que são substituídos. Isso, quando a gente olha para a história do mundo, isso aconteceu já em várias outras fases, né? Então, eu acho que ela veio para ser uma transformação a exemplo do que, por exemplo, aconteceu com a criação da energia elétrica, né? Com a ideia da criação da roda. Então, é realmente uma mudança de paradigma que é muito importante. Ela não é só mais uma ferramenta ou só mais uma tecnologia. Ela é algo que realmente vai fazer uma transformação bastante disruptiva na forma como os mercados funcionam e como a economia como um todo funciona. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, que é agora fazer com que as pessoas usem a inteligência artificial para serem profissionais cada vez melhores, né? E eu acho que é importante também a gente olhar, por exemplo, do próprio ChatGPT, porque que foi a grande disrupção que ele trouxe para o mercado, né? A inteligência artificial, ela existia antes, mas ela estava muito mais focada em ser uma ferramenta para a área de tecnologia, né? Então, profissionais de tecnologia utilizavam aqueles códigos para, de alguma forma, gerar inputs importantes e ganhos de produtividade. O ChatGPT, ele tem uma interface e foi criada, na verdade, ele traz uma evolução da inteligência artificial, porque antes eram feitas tarefas que estavam muito mais ligadas a questões que eram repetitivas, a aprendizados de máquina que eram muito menores, né? O ChatGPT não. O que é o grande diferencial dele agora? A gente tem uma visão de uma ferramenta que ela aprende a partir do treinamento que foi feito com ela e você consegue fazer perguntas ou fazer pedidos e ela te traz novas informações a partir do que ela aprendeu lá atrás. Antes isso não era possível, então é realmente uma disrupção muito grande quando a gente está falando da ferramenta, mas ao mesmo tempo ela é muito mais amigável ao usuário. Hoje, qualquer um entra lá na ferramenta, acessa, faz uma pergunta ou faz um pedido e consegue ter muito mais clareza naquilo que, de alguma forma, ele quer acessar e quer diagnosticar, né? Mas eu acho que o desafio que tem, quando a gente olha para esse novo processo que foi criado, talvez seja quais são as capacidades que a gente precisa fomentar nas pessoas para que isso tenha um melhor uso. Então, acho que a gente parte do momento em que a gente precisa ter a capacidade de fazer boas perguntas. Acho que esse talvez seja um aprendizado importante. Assim, a gente precisa fomentar o pensamento crítico das pessoas para que as pessoas saibam fazer as perguntas corretas. Porque o que a gente tem ali uma base importante que gera respostas, mas eu preciso saber o que eu quero perguntar. Agora, no caso, muitos falam da regulamentação, né? Principalmente aqui no Brasil, existe um projeto. Qual a importância dessa regulamentação da inteligência artificial e como isso vai impactar no mercado de trabalho? Porque, como você disse, né, muitas empresas já estão usando, muitos setores já estão usando, mas a falta de regulamentação, ela traz, de certa forma, um certo desafio ou limita que as empresas a utilizem 100%? Acho que a gente tem um desafio quando a gente olha para essa pauta, né? O primeiro ponto talvez seja uma visão global, né? Então, esse é um desafio que vários países estão enfrentando nesse momento. Então, não é um desafio brasileiro. E acho que o grande ponto dessa discussão é como a gente encontra um equilíbrio em que a gente consiga garantir proteção aos riscos que a inteligência artificial pode trazer, mas, ao mesmo tempo, um ambiente de negócios que fomente o uso e o desenvolvimento de novas soluções que realmente podem ter um impacto muito importante para o desenvolvimento socioeconômico de todos os países, né? E, na minha visão, a gente ainda não conseguiu encontrar esse balanço correto, né? Então, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, você tem alguns países, por exemplo, que foram para modelos um pouco mais restritivos, querendo garantir com que haja um controle mais forte em relação aos riscos que aí atrás, né? Eu acho que isso é um pouco da discussão que está acontecendo no nível da Europa.
Você tem outros países, como o Japão, Singapura, que têm, nesse momento, olhado muito mais para fomentar o desenvolvimento e uso de inteligência artificial a nível nacional, né? Então, eles têm trabalhado com planos e com estratégias para conseguir estimular e desenvolver o seu uso a nível de cada país, mas eles não estão olhando ainda para o desafio da regulação, eles entendem que é um passo posterior. E você tem um modelo, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem tido um olhar mais flexível, né? Tentando entender dentro de cada um dos setores econômicos. Então, ele olha dentro do setor financeiro, dentro do setor da manufatura, e tem tentado fazer uma regulação a nível setorial. Tá? Então, acho que tem vários modelos que estão acontecendo ao redor do mundo e que a gente tem tentado olhar para essas experiências para entender o que são os melhores modelos para trazer para o Brasil. E quando a gente olha para esse desafio, né, eu acho que o Brasil, hoje, no projeto que está sendo debatido e discutido ali no Senado Federal, a gente possivelmente está criando a regulação mais restritiva do mundo, né? E eu acho que tem esse desafio de tentar entender efetivamente o que são os riscos que a gente precisa superar. Então, quando a gente olha para uma inteligência artificial, hoje o que a gente realmente precisa garantir é que eu tenha uma inteligência artificial ética, né? Que ela seja capaz, por exemplo, que ela não tenha vieses. Porque hoje, nós, como seres humanos, acabamos tendo vieses. Isso é algo natural, né? Mas se eu tenho um viés, de repente, pessoal, que ao desenvolver aquela inteligência artificial, eu transmito isso para ela, isso pode garantir algum tipo de desafio e até mesmo de injustiça com as pessoas que vão utilizar aquilo, né? Então, acho que esse é um desafio que precisa ser endereçado. A gente necessariamente precisa ter uma regulação que talvez seja extremamente restritiva para isto? Acho que é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta certa. Acho que não existe uma resposta certa, porque é algo muito novo, né? Então, quando a gente olha para o próprio modelo europeu, que é o modelo regulatório mais consolidado no mundo hoje, porque ele tem sido discutido já há 2, 3 anos, a gente teve uma legislação que foi aprovada em 2022 e o que aconteceu, né? Veio o ChatGPT e mudou tudo. Então, a própria União Europeia, que era um país que estava avançando nesse tema, já aprovou uma nova legislação. Então, acho que é importante a gente olhar para esse tema com o seguinte olhar, né? Eu preciso garantir que eu tenha flexibilidade. Eu não posso ter uma lei engessada, porque se eu tiver uma lei engessada, o que vai acontecer é que eu vou fazer com que o Brasil fique atrás nessa corrida que está acontecendo a nível global, né? Então, precisa ser flexível, porque se eu tiver evoluções, e é um tema que tem evoluído com muita velocidade, eu preciso ser capaz de endereçar essas evoluções de forma rápida, né? E, ao mesmo tempo, eu não posso onerar, porque quando eu onero, quem vai ser prejudicado? Os pequenos negócios. Tatiana, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho com o tema inteligência artificial. Voltamos já já. O Análise Direta está de volta e hoje a nossa convidada é a Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Antes do intervalo, Tatiana, a gente estava falando sobre a regulamentação, né? Quais são os riscos de uma regulamentação mais restritiva, né? Você comentou sobre, no caso da Europa, que fez um plano bem consolidado. Qual é a diferença, você que é da área, é especialista, qual a diferença do plano europeu, como você disse, bem embasado, e do que está em debate no Senado Federal aqui no Brasil? A gente se inspirou bastante, enquanto país, no modelo europeu, né? É um modelo consolidado, mas eu acho que ele é um modelo que caminha mais para o restritivo. E eu acho que quando a gente olha para esse tema, né, a nossa preocupação é realmente criar um modelo regulatório que não acabe com a capacidade do Brasil de ser um expoente no tema da inovação como um todo, né? Então, esse é um tema que está sendo discutido a nível global e é importante a gente entender que a gente precisa conseguir construir algo que converse com
essa discussão global, né? O Brasil não pode ficar para trás. Se a gente constrói algo que é muito restritivo, o que vai acontecer é que os outros países vão avançar com mais velocidade e a gente vai, de alguma forma, ficar parado nessa agenda. E quando a gente olha para a agenda de competitividade, que é o tema que eu defendo aqui enquanto Movimento Brasil Competitivo, isso é um tema que nos preocupa bastante, né? Porque, querendo ou não, possivelmente vai ser algo que vai contribuir para que o Brasil tenha uma perda de competitividade importante. E quando a gente olha para essa agenda, né, então, como eu comentei, os pequenos negócios possivelmente vão ser os mais onerados, porque a gente está criando nessa regulação uma série de exigências, de cumprimentos, de obrigações que são onerosas, né? Então, eu gosto de comparar ao desafio tributário, né? Então, acho que o Brasil tem hoje um exemplo muito descritivo, porque eu acho que é muito negativo, mas é muito descritivo, que é aquele estudo do Doing Business, que ele traz o número de horas gastas para uma empresa média brasileira cumprir as suas obrigações tributárias. Então, para efetivamente conseguir pagar todos os tributos necessários. O Brasil gasta hoje, em média, 1.500 horas. A OCDE, que é o que a gente olha como referência hoje, ela gasta 200 horas ano, tá? Isso, de alguma forma, é uma carga muito grande sobre os negócios brasileiros, né? A gente está onerando os negócios. E o que a gente imagina é que algo nesse nível é o que vai acontecer quando a gente transfere esse exemplo para o exemplo da inteligência artificial. Então, se eu crio uma série de obrigações, né, eu estou fazendo com que aquele processo ele seja muito caro para ser cumprido, né? E isso, de alguma forma, vai impactar o menor, o pequeno negócio, que é quem, de alguma forma, tem uma menor estrutura. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em criar uma legislação que não impacte esse setor que é efetivamente o motor da economia brasileira, né? A gente sabe o quanto micro e pequenas empresas representam hoje no país. E quando a gente olha para o potencial que a inteligência artificial tem para a economia como um todo, o principal impacto é o ganho de produtividade, né? E o ganho de produtividade é uma coisa que é transversal, ele cabe para qualquer setor da economia. Então, acho que o grande desafio hoje, quando a gente está olhando para esse tema, é realmente entender quais são os principais riscos que a gente deve efetivamente suprimir e garantir que sejam abarcados, né? Mas, ao mesmo tempo, garantindo que você tenha, ao mesmo tempo, o mínimo de obrigações necessárias ou áreas muito específicas que são as áreas de maior risco que vão estar sendo cobertas, né, pela legislação em curso. Então, eu acho que esse é o grande desafio, da gente conseguir realmente ter uma legislação equilibrada. E quando a gente olha, por exemplo, da Europa, eu acho que não é equilibrado, né? É um exemplo ainda que é bastante oneroso e a gente ainda não conseguiu identificar o impacto que ele vai trazer para a economia, né? O impacto em termos de onerosidade, né? Como a legislação está começando a entrar em implementação agora, né? Acho que é importante o Brasil também não ter pressa. O Brasil, acho que ele precisa olhar o que está acontecendo ao redor do mundo e, obviamente, entender o que são os principais desafios a nível local para a gente conseguir endereçá-los em uma legislação brasileira. Você acha que esses desafios, né, de criar uma regulamentação que não seja tão onerosa, como você disse, né, tanto para as grandes como para as pequenas empresas, isso vem muito da questão de que a inteligência artificial ela ainda está em um processo de evolução ou não, assim? Porque a tecnologia ela muda de forma muito rápida, né? Tem sido de forma muito rápida nos últimos anos. E dar conta disso, acompanhar, realmente é muito desafiador, né? Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista de evolução, eu tentaria linkar a ter uma legislação flexível. Então, vou dar um exemplo específico, né? Hoje, no texto que a gente está debatendo no Senado, a gente tem uma tabela que ele traz exemplos, né, ou, na verdade, categorias de questões que estão dentro, por exemplo, do alto risco. Então, que tipos de atividades são atividades de alto risco? A gente entende, como esse exemplo, né, que isso não é algo que devia estar dentro da lei, né, porque isso é algo que pode mudar com muita facilidade, porque novas fórmulas, novas atividades vão sendo criadas, aquilo precisa ser atualizado. Então, a gente entende que aquilo deveria ser
um documento infralegal, né, que vai estar sendo regulado no âmbito da agência reguladora que está sendo proposta para discutir, debater e ser a agência que vai dar governança para o tema. Isso eu entendo que está muito mais ligado a gente ter um framework que seja flexível, né? Que seja flexível e seja capaz de endereçar as mudanças com maior velocidade. Quando a gente fala da onerosidade, eu estou trazendo muito mais os elementos, eu até brinco, né? Acho que eu criei uma nova expressão, né? A gente tem agora o compliance tributário, você tem o compliance tecnológico, então eu estou criando uma série de obrigações de relatórios, de informações que eu preciso prestar, de auditorias, para cada sistema que é criado, isso para pequenos negócios vai ter um impacto muito grande. Então, a discussão talvez seja, será que um nível maior de regulamentação, ou até mesmo esse nível maior de obrigações, ele é necessário para qualquer nível de inteligência artificial? Ou será que só as inteligências artificiais que são, por exemplo, de alto risco? Então, acho que esse talvez seja o tipo de discussão que a gente, enquanto nação, precisa fazer para entender o modelo de regulação que a gente quer. Então, de novo, assim, eu acho que é importante a gente olhar para o risco oferecido versus o esforço necessário, tá? Porque, ao mesmo tempo, se a gente, de repente, não limita isso ou cria obrigações assim, exageradas, você está impactando também benefícios potenciais que a inteligência artificial poderia trazer para a gente enquanto sociedade. E o Brasil tem uma série de desafios sociais que são desafios que têm um potencial muito grande de usar a IA para transformar. Então, quero trazer aqui alguns exemplos que eu acho que são emblemáticos e importantes. Então, você tem hoje várias soluções de inteligência artificial que estão atuando, por exemplo, para controlar e reduzir desmatamento no país, né? Você tem, eu conheci recentemente uma solução de IA, que usa IA, na verdade, que tem trabalhado para melhorar a escrita de estudantes, preparando eles para a prova de redação do Enem. Isso é uma IA que foi desenvolvida. Então, assim, você tem uma série de benefícios que são muito grandes para um país que tem uma desigualdade tamanha como o Brasil. Então, o impacto pode ser muito grande, né? Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado para também não criar uma regulação que atrapalhe o desenvolvimento de soluções desse porte e, de alguma forma, tenha um impacto negativo no desenvolvimento socioeconômico do país. E essa ferramenta também, ela vai além do mercado de trabalho. Na gestão pública também, ela tem muito potencial de ser utilizada, né? Muito. Em todas as áreas ela tem muito potencial, né? Então, quando a gente olha para esses exemplos, ela já é presente na nossa vida, né? Como a gente comentou. Acho que o ChatGPT veio para mostrar ainda mais o potencial de como, de alguma forma, ela está sendo desenvolvida. Mas ela faz parte em áreas importantes como saúde. Então, a telemedicina hoje, ela já usa uma série de soluções de inteligência artificial ali dentro. Você tem várias soluções de diagnóstico que estão sendo utilizadas mesmo para a área da saúde e que têm apoiado os médicos, né? Então, o que de alguma forma eu acho que é legal visualizar é que ela é uma ferramenta de apoio que faz com que o esforço e o trabalho humano ele seja realmente focado onde é necessário. Então, a gente acaba diminuindo etapas que a máquina consegue fazer e faz melhor do que nós, né? E a gente, de alguma forma, coloca o trabalho humano em áreas que são muito mais necessárias. Então, quando a gente olha, inclusive, para a visão do mercado de trabalho, eu acho que é muito impactante como vão também surgir uma série de novas profissões e novas necessidades a partir do que está colocado. Então, quando a gente olha para a agenda, inclusive, de futuro do trabalho, acho que uma área que é super curiosa e que eu acho que também foi muito ativada com a própria visão da pandemia, que é a economia do cuidado. A economia do cuidado é uma área que está surgindo como um grande potencial de trabalho do futuro. O que seria? Tudo que, de alguma forma, está relacionado a cuidar das pessoas, né? Então, desde toda a parte, por exemplo, médica, mas você está falando de uma série de outras atividades que têm relação com cuidar do outro. Tem algo mais humano do que isso? Não tem. Você acha que a inteligência artificial vai conseguir cuidar do outro? Não vai. Então, assim, por isso que é legal também a gente avaliar. E não só isso, né? Então, você tem uma série de outras atividades e, obviamente,
funções também relacionadas à tecnologia, elas estão crescendo, né? Elas estão sendo criadas, existem uma série de novas oportunidades que estão, de alguma forma, sendo estruturadas. Tem, dentro até desse estudo que a gente traz aqui, uma das pesquisas que a gente avaliou é que existe a expectativa da criação de 26 milhões de postos de trabalho até 2030, em decorrência de revoluções como a inteligência artificial. Obviamente, a gente vai ter perdas de funções? Creio que sim. Mas eu acho que o desafio que a gente tem agora enquanto país é realmente entender quais são essas áreas de oportunidade e pensar em como é que a gente faz uma geração, na verdade, uma formação, né, de mão de obra para essas novas áreas. Então, como a gente olha para pessoas que estão em posições que possivelmente vão ser posições que a gente vai ter mudanças no mercado de trabalho, como é que a gente olha e requalifica para reinseri-las em funções que são, inclusive, muito mais, com remunerações mais atrativas e com uma entrega de valor que também é maior. Nossa, perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo, análise direta, volta daqui a pouquinho. O assunto de hoje está perfeito, né? Inteligência artificial é uma tendência, tem evoluído cada vez mais. Quais são as vantagens e quais são os desafios aqui no Brasil e no mundo todo? Não saia daí, a gente conversa daqui a pouquinho com a Tatiana Ribeiro. O Análise Direta está de volta e hoje a nossa convidada, eu te lembro, é a Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, aliás, quais habilidades elas serão mais valorizadas no futuro, né, com a inteligência artificial? Bom, a gente segue para o que a gente chama de soft skills, né? Então, cada vez mais as habilidades mais valorizadas são as habilidades humanas, que a máquina, de alguma forma, não consegue ter. Então, como eu comentei lá atrás, acho que uma capacidade que vai ser cada vez mais exigida é a capacidade de fazer perguntas, boas perguntas. Então, a gente precisa ser capaz de questionar, tá? E acho que é super importante até a gente olhar para como é necessário fazer uma revisão, inclusive, das habilidades que precisam ser ensinadas na escola, né? A partir do momento em que eu tenho, por exemplo, um chat GPT fazendo parte da nossa vida, como é que um professor, por exemplo, vai trazê-lo para a sala de aula? Porque ele não pode mais falar que o aluno não pode usar, né? Aquilo, assim, acho que isso é uma coisa que não existe porque ele sabe que o aluno vai usar. Então, acho que tem esse desafio da gente também pensar em como trazer essas ferramentas para o nosso dia a dia de uma forma em que ela seja complementar, em que a gente consiga desenvolver outras habilidades, né? Então, cada vez mais eu olho e vejo essas skills que são as skills, as soft skills mesmo, né? Então, empatia, a habilidade de fazer boas perguntas, pensamento crítico, né? Então, realmente, acho que olhar para questões que são claramente humanas, né? E que a gente, de alguma forma, não consegue transmitir para a máquina. No caso, é muito interessante o que você comentou sobre o ambiente escolar, né? É muito debatido o uso da inteligência artificial nas escolas, muitas até que são contra, porque querem ir na contramão, porque as crianças, os adolescentes hoje em dia utilizam muito a tecnologia, há inúmeros estudos sobre os impactos negativos, mas também não tem como fugir disso, né? É o futuro. Então, na sua avaliação, como que as escolas devem aproveitar melhor e inserir isso para os estudantes de uma forma positiva, né? Que não seja somente Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aí eu acho que a gente vai muito à discussão da pergunta anterior, né? A gente precisa realmente conseguir fomentar o pensamento crítico. Acho que nas crianças, inclusive, uma forma diferente de avaliar, né? E eu concordo plenamente. Acho que não dá para simplesmente tirar essa ferramenta. Isso vai acontecer, vai ser algo cada vez mais presente no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem um desafio também de preparar, né? De pensar em novas metodologias de ensino que sejam capazes de abarcar isso como uma ferramenta de apoio e pensar em como é que a gente também forma os professores, né? Para serem instrumentos, né? De
de uma nova visão pedagógica que inclua ferramentas tecnológicas, e você tem hoje vários exemplos, né? Obviamente, isso aconteceu, acho que com uma velocidade muito rápida, como a gente comentou há pouco, e foi uma transformação que a gente não imaginava, né? Que aconteceu há 2 anos atrás. Então, acho que ainda a gente não conseguiu achar ainda o balanço correto, mas você tem exemplos diferentes acontecendo ao redor do mundo de soluções que têm trazido a tecnologia para dentro do processo, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é um desafio imenso, assim. Você não pode mais competir, você tem que usar como uma ferramenta de apoio. Mas eu acho que é super importante a gente pensar nisso, assim, como a gente faz a formação da base lá atrás, então, a criança ali ao ser alfabetizada, quais são outras competências emocionais também que ela precisa conquistar e construir, para que a gente vá inserindo isso ao longo da jornada, né? E que a gente não saia com uma geração de ansiosos, como tem sido muito debatido até pelo excesso de tecnologia, de tela. Então, acho que a gente ainda precisa encontrar um equilíbrio correto. Usar a tecnologia a nosso favor, não, obviamente, substituindo o professor, né? O professor precisa ser esse guia, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa conseguir incluir isso dentro do processo para que, obviamente, isso faça parte da vida das crianças, né? E quando a gente olha para o futuro, de novo, acho que a capacidade que a gente tem de usar inteligência artificial para ganho de produtividade na nossa economia é gigantesca. O Brasil tem um desafio de ganho de produtividade ao longo de 30 anos, né? O Brasil está estagnado. Quando a gente olha para a nossa pirâmide demográfica, o Brasil, de alguma forma, está envelhecendo, né? A gente não tem mais um boom de crianças nascendo para pensar realmente nessa entrada no mercado de trabalho. Então, hoje, quando a gente pensa em ganho de produtividade, tem que ser por meio da tecnologia, né? E, para isso, eu preciso ter uma base que está sendo formada, utilizando já essa ferramenta no seu dia a dia e criando novas oportunidades de trabalho, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse processo e essa construção. Quais setores serão mais, assim, beneficiados? Todos. Eu acho que cada setor, ele, de alguma forma, traz impactos diferentes. Então, acho que talvez o que a gente possa comentar é que você tem setores que já utilizam isso com mais velocidade, né? Então, a gente fala muito sobre o uso de inteligência artificial nas indústrias, então, na manufatura. O setor financeiro também é um setor que já usa IA há muito tempo. E ele tem revolucionado, então, por exemplo, para ferramentas como análise de crédito, isso já tem acontecido. Você tem inteligência artificial no agronegócio. A Embrapa é uma grande usuária de inteligência artificial e tem desenvolvido uma série de soluções que estão beneficiando pequenos produtores. A gente comentou aqui de exemplos para soluções de desmatamento, então é focado também em soluções de sustentabilidade. Então, assim, é algo que é transformador, assim, vai ser realmente uma coisa muito disruptiva, já está sendo, né, mas o potencial que ela tem de agregar é ainda maior. No caso do setor econômico, né, como consequência, vai ser um boom mesmo, como você disse. Sim. No crescimento econômico. A expectativa, tem um estudo da McKinsey, se eu não me engano, que ele prevê até 2030 que vai agregar mais de 15 trilhões de dólares ao PIB mundial. Tá? A maior parte disso, obviamente, vindo de ganhos de produtividade, né, para os vários setores econômicos, mas o potencial que tem é gigantesco. E a gente, assim, tem falado de vários exemplos, mas você tem vários exemplos também no setor público, né? Então, hoje, uma plataforma muito conhecida de todos nós é o GovBR, ele usa várias soluções de inteligência artificial ali dentro. Então, faz parte do nosso dia a dia. A gente, muitas das vezes, não faz ideia que aquilo faz parte, né? E é por isso que eu acho que o ChatGPT veio para quebrar também paradigmas. Porque até então era pouco falado, né? Era mais setor de tecnologia mesmo, de TI, que conhecia e fazia parte do dia a dia. Quando veio o ChatGPT, todo mundo, o que é isso? É inteligência artificial. Para uns veio medo, como eu já disse anteriormente, né? E ainda é um tabu, né? Para muitas pessoas que temem a manutenção do seu emprego, mas é isso, né? Como você falou, não tem como fugir. É preciso se inserir, né, nessa nova realidade.
E no caso, Tatiana, tem muitas vantagens, né? Como você disse, setor econômico, na questão de produtividade, o agronegócio é um deles, como você mencionou, porque é responsável por grande parte do PIB brasileiro. Como que eles têm adaptado isso no dia a dia deles, né, da produção? Hoje, por exemplo, no agro, você tem uma série de utilizações que estão voltadas a controle da produção, né? Então, a própria inteligência artificial ajuda a entender, por exemplo, qual é o melhor momento de aplicar um medicamento. Eu sou pouco conhecedora mas assim, qual tipo de semente, ela ajuda a entender o... Então, assim, ela também te ajuda a fazer um melhor planejamento daquele processo como um todo. E quando a gente olha para vários setores, né? Assim, eu acho que tem alguns que têm um uso mais conhecido e outros menos. Mas isso, de alguma forma, hoje está presente em todas as nossas vidas. É preciso enxergar o potencial, né? E trazer aquilo para a sua realidade. É isso. E eu acho que esse talvez seja o desafio, né? E aí, talvez o setor público tenha um papel muito importante de como criar uma cultura que fomente o uso, né? Então, como que a gente pode também fazer com que essas pessoas que, de repente, têm medo... criar um programa nacional de capacitação em inteligência artificial. Como é que a gente faz com que elas atinjam o seu maior potencial utilizando aquela ferramenta? Porque eu acho que o grande objetivo, que eu acho que a gente tem que ver como oportunidade, é que é uma ferramenta que está a nosso serviço, não é o contrário. Então, como que a gente usa para que eu consiga extrair o meu melhor potencial com aquela ferramenta? E aí eu acho que o governo tem um papel importante na capacitação, na educação, tanto na visão de requalificar os profissionais, também como fazer com que eles usem aquelas ferramentas para o seu dia a dia, né? Então, mas eu acho que tem um desafio que é cultural, né? E geracional também. Então, quando a gente olha, por exemplo, acho que um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia, muitas pessoas que às vezes têm mais idade e que estão menos acostumadas ao uso da tecnologia com frequência nas suas rotinas. Por exemplo, meu pai, tá? Meu pai sempre teve muito medo de usar o banco no celular. Sempre. Então, ele ia até a agência e falava, pai, mas você perde um tempo para você pode resolver no computador. E aí ele vai começando a usar. Mas, assim, é um processo também de desmistificar aquilo, né? A pessoa precisa se sentir segura. Então, acho que tem um quesito que é muito forte também, que é a segurança, né? Sim. E com tudo que vem acontecendo, né? Acho que o tema de cibersegurança ele ficou ainda mais importante. Então, a gente vê muitas informações como golpe do Pix, as pessoas tentando passar por você no WhatsApp. Então, o crime cibernético no Brasil é algo muito forte que faz com que as pessoas tenham muito medo em usar a tecnologia, tá? Então, eu acho que a gente precisa, enquanto política pública, discutir também esses vários elementos para que a gente consiga criar um ambiente de confiança, né, para que as pessoas se sintam confortáveis de usar. Mas como criar? Esse é o desafio, né? Então, a gente precisa ter políticas públicas claras, e aí eu acho que nesse exemplo específico, o Brasil está avançando em construir uma estratégia nacional de cibersegurança. Então, como é que a gente cria mecanismos em parceria com o setor público, em parceria com o setor privado, que tragam mais segurança? Como é que a gente combate crimes como esse, né? Então, a gente realmente precisa ter uma clareza e uma capacidade de atuar. Isso é um problema de segurança pública, né? Uhum. E o Brasil precisa atuar de forma contundente nisso. Acho que um exemplo do que aconteceu há 2 semanas atrás, né? Aquele ataque que aconteceu a um dos servidores da CrowdStrike e que fez com que o mundo inteiro tivesse um apagão. A gente vê o quanto a gente, muitas vezes, está dependente de algumas soluções. Será que se a gente tivesse, de repente, uma política pública mais estruturada nessa área, a gente poderia ter ficado mais protegido? Então, a gente precisa entender o que são serviços essenciais e de que forma o setor público e o setor privado precisam ter políticas coordenadas para garantir segurança. E aí eu acho que com uma maior segurança e com uma agenda forte de educação, isso traz confiança no ambiente digital. Maravilha. Tatiana, foi um prazer. Muito obrigada pela entrevista, pela sua análise e explicação. Foi excelente. Obrigada a você, Tabata. Um prazer também a todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigada.
Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, conhecer o trabalho do Movimento Brasil Competitivo, como que pode fazer? Pode acessar nosso site, www.mbc.org.br. Todas as nossas informações estão lá e também podem entrar em contato, a gente está à disposição. Esse é o Instagram, MB Competitivo. Exato, também pode acessar. E pelo Instagram o seu? O meu é @RibeiroTAT. Perfeito. Tatiana, muito obrigada. Obrigada a você, Tabata. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.